Então vamos lá, o torcedor estava na expectativa, a nossa audiência deu até uma upada aí, porque está todo mundo aguardando que a gente fale do Vinícius Bergantin. Então vamos lá, Santo André aqui no Lente Esportiva. O Vinícius Bergantin foi anunciado como novo técnico do Santo André aí na última semana. Ele que vai ser responsável aí pela montagem do elenco em 2023. Então a gente vê aí a postagem do Santo André confirmando a chegada do Vinícius Bergantin e um pouquinho da ficha dele agora na próxima tela, que é um treinador jovem, né, 42 anos apenas, e que em 2022 treinou a Inter de Limeira e só fez esse trabalho na temporada, ou seja, no segundo semestre não trabalhou em nenhum clube, creio eu que deve ter aproveitado ali para aprimorar estudos, fazer novas capacitações para, de repente, mostrar essas novas ideias que ele deve estar estudando ao Santo André, que é o clube que ele vai assumir, já assumiu, né, a partir da última semana. Ele assinou até o fim do Paulistão do ano que vem. E é um treinador que tem uma história muito interessante no Ituano. Parte do que a gente vê no Ituano hoje é graças ao Vinícius Bergantin, que conseguiu aí colocar o Ituano na Série C do Campeonato Brasileiro, fez boas campanhas também em campeonatos paulistas, então é um treinador novo, com novas ideias, moderno, né? Uma linha mais ou menos ali parecida com o Thiago Carpini quando ele foi o técnico em 2022, né? O Carpini que agora está no vizinho ali no Água Santa. Então, começando com o Reinaldo Leiva, foi acerto do Santo André trazer o Vinícius Bergantin? Para mim foi um acerto, pelo menos a princípio. Claro que ele vai ter que demonstrar o seu trabalho, vai ter que ganhar a confiança dos jogadores, montar um elenco, porque o time do Santo André teve um elenco, né, totalmente desmontado, vai praticamente começar do zero, sem muitos recursos. É diferente você pegar o Ituano, que tem uma estrutura hoje acima do Santo André. Mas a grande sacada foi exatamente isso que o Márcio observou, porque há uma coerência na linha de contratação da diretoria do Santo André, um perfil do treinador. Qual é esse perfil? Perfil de um treinador jovem, treinador estudioso e com bons trabalhos que o referendam, né? Veio assim o Carpini e vem agora o Bergantin com a mesma característica. Eu acho que ele tem tudo para fazer um belo trabalho no Santo André, porque eu gosto das ideias de futebol dele, a filosofia de jogo me agrada. Agora, ele vai precisar de material humano, não tem jeito, né? Pode vir aí o Klopp, o Guardiola, quem quer que seja, não vai conseguir fazer o melhor trabalho se não tiver um material humano condizente com a dificuldade do campeonato. Então, a diretoria do Santo André, que faz um golaço agora ao trazer o Bergantin, vai ter que se esforçar, e a gente sabe que não é fácil, sabemos que faltam recursos, que grandes investidores não estão por aqui nesse momento, mas ainda assim o Santo André vai ter que se reinventar, arrumar estratégias para um elenco forte. Se não, vai de novo apenas brigar para não cair, o que não condiz com a história do Ramalhão, né? E o Santo André está precisando aí ter uma solidificação no Paulista, que já vem ocorrendo, né? Já consegue alguns anos consecutivos jogar o Paulistão, mas manter essa solidificação jogando a Série D do Brasileirão, né? Até para, de repente, mirar, jogar o mata-mata e conquistar o acesso para fazer companhia para o São Bernardo na terceira divisão nacional. E para você, Thiago Bassan, Vinícius Bergantin teve anos muito bons no Ituano. O Ituano também é um clube que costuma dar rodagem para os treinadores, né? Inclusive colocando técnicos mais jovens, assim como vem ocorrendo na Série B, né? E tá brigando pelo acesso para a primeira divisão. Ainda o Ituano pode acabar subindo aí se o Vasco vacilar. E o Bergantin foi um ponto de partida para que o Ituano se tornasse o Ituano que é hoje em dia. Será que ele pode fazer esse caminho no Ramalhão também? Um nome bastante certo, um nome certo para dirigir o Santo André no Campeonato Paulista de 2023.
desde a saída do Renato Peixe, a eliminação ali da Série D do Campeonato Brasileiro, muito se falava que seria o treinador que iria assumir o Ramalhão. A diretoria trabalhou com vários nomes durante esse tempo, ouviu sugestões, conselhos, conversou com nomes daqui, nomes dali, e chegaram ao consenso comum que o Vinícius Bergantin seria o nome ideal para comandar o Ramalhão no Campeonato Paulista de 2023. Uma decisão acertadíssima, na minha opinião. Treinador que foi muito bem no Ituano, pegou o Ituano naqueles momentos de transição e conseguiu equilibrar a equipe, vencer competições, garantir acessos. Depois teve uma boa passagem também pela Inter de Limeira. O pessoal de Limeira fala muito bem dele. É um ótimo treinador, jovem, com novas ideias, como o Reinaldinho bem falou, assim, um treinador perspicaz, assim, que sabe montar uma equipe, mas vai depender, lógico, do elenco, de quem vem aí para o Santo André na próxima temporada. Santo André que já vem colecionando boas campanhas nos últimos anos, com o Paulo Roberto Santos, com o Thiago Carpini e agora recentemente com o Renato Peixe aí na Série D, que o Vinícius Bergantin possa dar sequência a esses bons trabalhos que os últimos treinadores do Santo André tiveram na equipe, né? Lógico, como a gente fala, depende de reforços, de quem vai chegar. O Campeonato Paulista é muito nivelado, a gente já bateu nessa tecla inúmeras vezes do quanto é importante ter um elenco de nível no Campeonato Paulista, porque é uma competição de tiro curto, é uma competição muito nivelada. Então, se o Santo André não começar a estrear bem, não começar já nas primeiras rodadas a pontuar, começa a correr riscos, é mais do que fundamental. O Vinícius Bergantin terá 3 meses, aí, quase 4 meses de trabalho, além da pré-temporada, já tem tempo de sobra para montar uma equipe qualificada, vai trazer jogadores da confiança dele, jogadores que já trabalharam com ele, tanto no Ituano como na Inter de Limeira. Creio que o direcionamento em relação aos reforços deve ser assim, jogadores que ele já trabalhou, e a expectativa do Santo André para 2023 é muito grande. E o Vinícius Bergantin, né, que aproveitou aí esse segundo semestre, até muito bem lembrado pelo Miguel Rodrigues, que ele tirou a licença Pro da CBF, ele tem aí a qualificação da licença Pro da CBF, que é hoje quase que obrigação aí de um treinador para poder assumir um clube no futebol brasileiro, né, para ter aí grandes oportunidades. Então, o Vinícius Bergantin aí vai assumindo esse Santo André, né, Reinaldo Leiva, e agora, claro, né, começa-se aí o garimpo de jogadores. Não, só um detalhe, né? Para os mais jovens que não se lembram, o Vinícius Bergantin foi zagueiro, capitão do Ituano, né? Um bom zagueiro até. Passou, o meu xará aqui tá lembrando também, ó, que jogou no São Caetano também, batia bem na bola, como tá lembrando o meu xará, e sempre teve a liderança como sua marca, por isso foi capitão no Ituano, né? Então, o Vinícius já veio do campo com esse espírito de líder já formado. Isso é muito importante para um treinador, saber gerenciar o elenco, o ambiente, né? É um fator tão importante quanto a parte tática de um treinador, é a chamada administração do vestiário, né? Porque quando um elenco tem rusgas, tem problemas internos, o trabalho tende a ruir. E o Vinícius vem com essa liderança para impor o seu trabalho de uma forma que os jogadores comprem a ideia dele. Né? E olha, foi bom zagueiro, vai saber montar aí com certeza uma boa defesa para o Ramalhão, claro, se tiver o material humano necessário. E o Gerson França aqui, Sérgio Soares seria um grande nome também, mas por alguns motivos não concretizou. Ele foi bem na Portuguesa, mas a campanha na Copa Paulista já não foi tão boa. Até achei injusta a saída dele, né? Que a Portuguesa teria um novo treinador na Série A1 do ano que vem. Né, dispensou o Sérgio Soares, mas não sei se o momento do Sérgio Soares é voltar a assumir um clube da Série A1 neste momento. Claro, ele tem uma história muito bonita no Santo André, tudo mais, mas eu não sei se seria um momento legal para ele voltar para o Ramalhão neste momento. Eu gostei também do Vinícius Bergantin, é um treinador que tem boas ideias, foi bem no Ituano, né? Uma hora, claro, o trabalho ali já não fluía mais, mas ele conseguiu aí colocar o patamar do Ituano no futebol paulista e também em cenário nacional superior ao que encontrou no começo de sua trajetória, e eu acho que tem tudo para fazer uma campanha de destaque. Não sei se Santo André vai chegar no mata-mata, vai chegar ali numa semifinal de Paulistão, mas dependendo do elenco que ele conseguir montar aí
toda a liga que esse elenco precisa ter com o treinador, pode dar certo sim. Eu gostei sim da chegada aí do Vinícius Bergantin. A gente vai repercutir algumas falas que o Bergantin deu ao Diário do Grande ABC. Ele deu já uma entrevista como treinador do Ramalhão ao jornal Diário do Grande ABC, né, ao repórter Tomás de Alvarenga, né, trouxe algumas falas dele nessa entrevista e deixando também aí para o torcedor que o Lente Esportiva tentou aí que o Vinícius já participasse hoje com a gente aqui no Lente, mas a diretoria do Ramalhão disse que ele está em viagem no momento, e aí, claro, não foi possível ele participar junto com a gente, mas de repente nas próximas semanas ele possa participar junto com a gente. Então, fique na expectativa aí, torcedor, que a gente vai tentar aí nas próximas semanas trazer o Vinícius Bergantin para falar com você, torcedor do Ramalhão, que está acompanhando o Lente Esportivo. Então, primeira fala que eu vou trazer é ele falando, né, por que ele está assumindo o Santo André. Então, já aparece aí na tela para vocês, né? Aí a primeira declaração do Bergantin ao Tomás de Alvarenga, que é o repórter lá do Diário. Abre aspas, o Santo André não só no passado recente vem fazendo grandes trabalhos. Eu conheço o clube desde criança, que aprendi a respeitar e enfrentar. O que mais me motiva nos novos desafios são as pessoas. É saber que no Santo André tem pessoas muito boas por trás, que querem fazer um time forte, e eu me sinto muito honrado e feliz de poder fazer parte deste processo. Aí ele falando sobre o desafio, né, de assumir um clube do peso do Santo André. Em outro trecho, ele detalha um pouco mais aí sobre a questão do planejamento, né, o que ele espera nesse trabalho no Ramalhão. Abre aspas. Os desafios são grandes, o Campeonato Paulista fala por si só. São 5 equipes de Série A, times de Série B do interior e outras também que estão se estruturando bastante, com centro de treinamento, formação de excelência nas categorias de base. O desafio é enorme, nós temos etapas para cumprir dentro do campeonato, temos de deixar isso bem claro. Aí ele falando um pouco, um discurso até, o Reinaldo Leiva, parecido com o que o Carpini o ano passado trouxe também, quando ele assumiu o Santo André. Ele não pode chegar projetando mata-mata. Primeiro, um passo de cada vez, né, o Reinaldinho? Primeiro pensar na manutenção e depois, claro, almejar coisas maiores dentro do estadual. Duas coisas me chamaram a atenção nessa fala do Vinícius. Primeiro, o importante reconhecimento dele da história, da grandeza do Santo André, que é um time campeão de Copa do Brasil, é um time vice-campeão paulista, é um time que já jogou Série A de brasileiro, que revelou jogadores importantes. E ele traz esse conhecimento e disse isso na sua fala. E o segundo é o destaque para os times que têm se estruturado, né, com centro de treinamentos, que isso é super importante, investimento em categoria de base. E isso o Santo André vai ter que evoluir, porque hoje ele não tem essas condições que cita o Vinícius, né? Então, fica também, nem foi talvez esse o conteúdo, mas fica essa fala dele como um alerta para a diretoria, para ver também a longo prazo que nenhum time vai se manter na primeira divisão, jogando em alto nível, se não tiver essa estrutura que ele está citando, né? Então, é um técnico que já chega com falas bastante conscientes e sabedor de que vai ter dificuldades, não vai ser fácil montar um time que possa brigar aí por colocações e até por classificação no Paulista. Para você, ô Bassan, essas primeiras declarações aí do Vinícius Bergantin podem deixar o torcedor mais otimista? Deixa o torcedor, na verdade, mais realista, né? É preciso entender a realidade do Santo André, é preciso entender a realidade da boa parte dos clubes que disputam o Campeonato Paulista da primeira divisão da Série A1, que muitas dessas equipes lutam para permanecer na Série A1. São poucas as equipes que podem almejar uma vaga na segunda fase do torneio, ainda mais com essa mudança de regulamento, que, ao meu entender, dificultou um pouco mais a vida dos clubes do interior. Então, pelas frases ditas pelo Vinícius Bergantin, dá a entender que o Santo André
precisa primeiro entender a sua realidade, né? Cumprir etapas para cumprir dentro do campeonato. O que seria isso? Passou ali da situação de turbulência, já não cai mais, agora a gente pode almejar uma coisa maior. Passo a passo, arroz e feijão, bem na manha mesmo porque o Santo André ainda vai se reforçar, ainda vai trazer jogadores, ele vai fazer uma avaliação do elenco que está aí, o treinador chegou na semana passada, precisa ver com quem ele quer contar, quem ele vai dispensar do elenco, quem ele vai trazer. Então, todas essas modificações, ele tem tempo de sobra, são um pouco mais de 3 meses aí, tem um tempo hábil para poder montar uma equipe visando o Campeonato Paulista do ano que vem, de 2023. Mas volto a ressaltar, né? O treinador não faz milagre, ele depende muito de quem vai estar ao lado dele e de uma diretoria que dê condições, além de condições de trabalho, dê tranquilidade. O problema de alguns clubes, quando disputam o Campeonato Paulista da Série A1, é o imediatismo. Perdeu 3 jogos, empatou 2, perdeu 1, já começa aquele burburinho de rebaixamento e manda o treinador embora. É um treinador que já mostrou sua capacidade, já mostrou seu potencial, então precisa dar tempo, embora o Campeonato Paulista seja muito curto, a gente sabe que é uma competição imediata, mas de repente vem outro treinador, não consegue resolver a parada. É preciso ter um pouco mais de paciência e deixar o treinador trabalhar e dar um elenco forte em condições para que o Ramalhão faça uma boa temporada no ano que vem. Ele também falou ao Diário do Grande ABC sobre um pouco do planejamento, o que ele pretende fazer inicialmente. Então a gente vai acompanhar aí as aspas dele ao repórter Tomás de Alvarenga, lá do Diário do Grande ABC. Abre aspas. Já fizemos um planejamento de começar no meio de novembro com o máximo de jogadores possível, mas é claro que eventualmente alguns vão estar nas séries A ou B, que só terminarão no começo de novembro. Esses jogadores precisarão de um pouco mais de tempo, necessitarão de férias, mas com certeza vamos tentar trazer os que atendam às necessidades técnicas que precisamos, para que a gente já tenha um bom número de atletas na apresentação. Então tá aí um pouco da entrevista, né, do Vinícius Bergantin ao Diário do Grande ABC, agora falando, claro, um pouco mais aí do planejamento. Complicado, né, o Reinaldinho, é você já planejar desde já. É óbvio, o sonho de todo treinador é que já tivesse todo mundo já ali reunido e começar os trabalhos físicos, técnicos e tudo mais. Só que os campeonatos ainda estão em andamento. Então, por enquanto, ele tem que trabalhar ali com a base, né, alguns jogadores da base e alguns atletas que têm contratos mais longos e fazer um filtro aí para ver quem vai fazer parte desse elenco do ano que vem, né? É verdade, é sempre uma dificuldade para a diretoria e para o treinador essa montagem, né? Porque o Campeonato Paulista, ele é um campeonato até de tiro curto, né? Pelo menos era. Vamos ver com esse regulamento novo se ele vai ter mais fases, mas o período é o mesmo. Então, você vai montando o time ao longo do campeonato. E sempre isso é muito complicado para quem não vem como uma base, como é o caso do Santo André, né? O Santo André vai ter que remontar o time e eu acredito que após essa definição do elenco, o Bergantin já tem definido seu esquema de jogo, sua filosofia de trabalho e vai ter que encaixar as peças dentro dessa engrenagem que ele quer colocar em campo, né, na maneira que ele quer atuar, taticamente. E vai ter que ser também um treinador que tem um poder de convencimento para trazer atletas de confiança dele. Obviamente isso vai acontecer, sempre acontece, né? Jogadores que estão aí com o Ituano, que já jogaram com ele no Ituano, para jogar no Ramalhão. A Série A é uma vitrine? É uma vitrine, porém existem clubes no mesmo porte do Santo André que hoje estão numa condição melhor para trazer jogadores, né? Então, se vem uma proposta de um Mirassol, por exemplo, né, e de um Santo André, o atleta às vezes vai tender aí para o Mirassol, que vai conseguir pagar um salário melhor hoje, né, do que o Santo André. Amanhã essa realidade pode virar, pode ser diferente, mas hoje é isso. Portanto, terá todos esses desafios o Bergantin e me parece um treinador consciente do que vai encontrar quando chegar aqui ao Ramalhão e começar o seu trabalho. Portanto, eu acho que ele tem capacidade, mas vai ter que superar muita dificuldade para chegar com o Santo André bem no Paulistão. E a gente vê, né, o Bassan, que o Bergantin gosta de pegar esses trabalhos da estaca zero, podemos dizer assim, né? Fez isso com o Ituano,
Na Inter de Limeira também, né? Porque ele está chegando no Santo André numa situação semelhante ao que ele encontrou na Inter de Limeira do ano passado também, né? Foi contratado ali já no fim dos campeonatos brasileiros e teve que montar ali o elenco praticamente do zero para fazer aí de fato seu trabalho no Campeonato Paulista, né? Claro, se ele não soubesse dessa situação do Ramalhão, ele não assinaria, mas ele dá para ver que o Vinícius Bergantin é um cara que gosta de desafios, né? Para que o trabalho dele mesmo se desenvolva, né? Tem alguns treinadores que adotam esse perfil, né, Márcio? De assumirem as equipes lá no começo, não gostam de pegar o carro, né? Trocar o pneu com o carro andando, eles gostam de pegar a equipe no começo, elaborar sua estratégia, formular o elenco, ver quem fica, quem sai. Tem todas essas questões. O futebol brasileiro tem alguns treinadores que optam por isso aí. Acho que é uma escolha acertada do Vinícius de pegar o elenco bem antes, ver direitinho o que vai fazer, quem vai ficar, quem vai sair. Tem todo o processo perdão, de reformulação, tem todo o processo do que os patrocinadores do Santo André vão poder disponibilizar ao clube, quanto o clube vai poder oferecer de dinheiro na questão da busca de reforços, da captação de novos talentos. Então, o Vinícius, ele chega no momento, ele diz o planejamento dele começar no meio de fevereiro, né? No meio de novembro, perdão, mas até o meio de novembro, nós estamos agora no começo de outubro, eu tenho certeza que ele já está trabalhando, já está ligando para alguns jogadores, já vai estar conversando com pessoas que ele conhece, com a comissão técnica ali, pensando em nomes e reforços e tal, visando a próxima temporada. Eu acredito que o Vinícius, ele tem uma maneira de trabalhar, pelo que a gente acompanhou, tanto no Ituano como na Inter de Limeira, de dar oportunidade aos jovens, de entender que jovens talentos têm possibilidade de alcançar um sonho lá em cima, buscar uma condição melhor na vida profissional, e ele vai ter que trabalhar no Santo André com jovens. Tem também uma Copa São Paulo vindo aí pela frente, a gente até falou um pouco mais cedo que o Santo André pretende disputar a Copinha, o Bruno José Daniel deve ser um dos palcos da Copinha, da Copa São Paulo, né? E ele pode aproveitar alguns jovens do elenco aí da base do Santo André. Mas a mescla de jovens com jogadores experientes é que pode fazer a diferença do Santo André no Paulistão do ano que vem. O elenco só com jovens, só com garotos que ainda estão buscando o espaço no futebol, não é o suficiente para encarar o Paulistão. O Paulistão é um torneio muito complicado, muito perigoso. Santo André vai ter que se reforçar bastante. E essa mescla de jovens talentos com jogadores mais experientes é o desafio que o Vinícius Bergantin vai ter no comando do Santo André. E só para complementar, viu, Márcio, essa informação do Bassan, a intenção da Prefeitura assim, de Santo André também é trazer novamente a Copinha para a cidade, o que eu acho espetacular. Né? Inclusive, a Prefeitura já fez as tratativas, como o Eduardo Bianchi colocou, já fez as tratativas no sentido de ser sede da competição. Agora tem que aguardar, né, se a federação vai aprovar, vai acatar. Eu acho que um estádio, da maneira que está o Bruno Daniel, bem cuidado, deve efetivamente ser, sim, sede da Copinha. Primeiro que é importante para a cidade e também para o Ramalhão jogar como time mandante, como sede da competição, como já foi muitas vezes, inclusive eliminando São Paulo, né, Futebol Clube, no time que tinha o Richarlison, viu, Márcio Donizete? Tirou São Paulo da Copinha. E foi campeão, né? 2003. E não só tirou, como foi campeão, né? Sim, né? O Richarlison, que inclusive foi entrevistado pelo pessoal da T-Vila, né, na final da Taça das Favelas, e o Marcelo Mendes até abordou o Richarlison, relembrando as épocas que ele ia numa pizzaria em Santo André. O Richarlison até deu risada e tudo mais, então uma grande figura aí o Richarlison, hoje comentarista no Sport TV e também na Globo. Então, só reforçando aí a notícia que o Bianchi trouxe no Twitter dele, né, a cidade de Santo André pode voltar a ser sede da Copinha após 19 anos. A Prefeitura da cidade, em conjunto com o Esporte Clube Santo André, já enviou a documentação à Federação Paulista solicitando ser uma das sedes da competição. Então, acho que dificilmente essa aprovação não deverá ser feita pela Federação Paulista, porque o estádio hoje tem condições, né? Tem aí um gramado sintético, fez uma reforma em seus vestiários, né, na sua estrutura, arquibancada, então acho que a chance é muito, mas muito grande da Copinha voltar a Santo André aí em 2023,
E enquanto São Caetano, que sediou esse ano, não deve receber a Copinha, até porque precisa fazer uma grande reforma aí no seu gramado para que consiga aí receber as competições, vai dedicar o tempo a reformar o gramado. Então a Copinha não deve acontecer em São Caetano, mas por outro lado vai para Santo André aí, então continua na região do ABC. Agora, Márcio, Copa São Paulo. Só um detalhe, né? Essa escolha, ela passa por outros critérios que não só os critérios técnicos, né? Se for só pelo estádio, gramado, instalações, é óbvio que o Bruno Daniel será aprovado, mas tem outros quesitos, né? Trâmites políticos para se conseguir essa sede. Eu acho até que vai conseguir, mas vamos aguardar aí a definição. O ABC que vai perder uma sede, como você disse, né? Diadema já há muito tempo é sede, deve permanecer. Mauá, pela questão do gramado, também corre um certo risco, né? Foi sede, foi legal para as equipes daqui. Vamos aguardar o que vai acontecer e tomara Santo André volte a ser sede, porque é legal demais assistir o jogo da Copinha, né? São Bernardo também deve ser mantido como sede, pelo menos na primeira fase. É verdade. Acabou Santos e Juventude, 4-1 para o Peixe. Lucas Braga, 2 gols. O Marcos Leonardo, mais 1. Meu Cartola agradece. E o Madison fechando aí 4-1. E o Juventude diminuiu com Bruno Nazário, né? Jogador do Guarani, Botafogo e Avaí, né? Então, o Juventude aí se afundando cada vez mais, já pensando inclusive na Série B. E o Santos aí dando uma respirada dentro da classificação. A gente também fez uma enquete nas nossas redes sociais, via stories, lá no Instagram e também no Facebook, né? O Facebook consegue reproduzir as mesmas imagens dos stories do Instagram. Então a gente perguntou se o Vinícius Bergantin foi uma boa escolha da diretoria do Ramalhão. E olha só, 89% dos votantes disseram que sim, o Vinícius Bergantin foi sim uma boa escolha da diretoria do Santo André e 11% votaram que não, ele não é aí uma boa escolha da diretoria do Ramalhão. Então a gente vê que também do lado do torcedor há um otimismo aí com o trabalho do Vinícius Bergantin à frente do Ramalhão.